Olá pessoal, tudo bem? E o tema da semana é: vale a pena comprar um consultório pronto? Sim ou não? O que vocês acham? Após a vinheta. Olá pessoal, eu sou a doutora Karina Lizauskas, especialista em endodontia e radiologia. Por que eu decidi fazer esse tema de compra de um consultório pronto? Porque eu estava conversando com um colega recém-formado, ele estava super empolgado, falando dos classificados da PCD, e aí ele falou assim: doutor, eu vi um consultório super bacana, pelo enunciado, que era próximo da casa dele. E aí a gente estava trocando ideias, ele falou assim: você compraria? O que você acha? E eu dei 3 dicas para ele, que eu acho que são dicas importantes. A primeira dica: qual o público que você vai atender? Classe média alta, classe média baixa? É importante você definir o público. Segundo ponto, localização e a movimentação de pacientes desse consultório. Dependendo do público que você vai atender, depois de definir, você tem que ver aonde está localizado esse consultório e como que é a movimentação dos pacientes. Porque às vezes tem dentista que só trabalha 3 vezes por semana, meios períodos, então você precisa analisar esse fluxo. Terceiro ponto, que eu acho muito importante, fluxo de caixa. O que acontece? Às vezes você vai ver um anúncio que fala, consultório há 20 anos, montado há 30 anos, e a gente se empolga, porque você fala, nossa, 30 anos, está bastante tempo. Realmente, está bastante tempo, mas não quer dizer que ele tenha um fluxo de caixa muito bom, que às vezes ele teve um faturamento ótimo 10, 5 anos atrás e agora não está tendo. Então, é bom você observar o fluxo de caixa. E mais uma dica que eu acho que é importante, eu vou dar de lambuja para vocês, que é a estrutura interna do consultório. O que é a estrutura interna? Os equipamentos que tem nessa clínica. Equipo, compressor, bancadas, tudo isso você tem que levar em consideração. E a gente estava trocando ideias e eu comentei para ele que há 2 anos atrás eu tenho uma amiga que trabalha no meu consultório como orto e trabalhava num consultório de um senhor, eu acho que há 5 anos que ela estava com esse senhor na clínica dele, e esse senhor estava para se aposentar e ele ofereceu a venda para ela. E ele estava pedindo na época 100 mil reais. E ela chegou para mim e falou: Cá, eu tô a fim de comprar, não tenho todo esse dinheiro, você quer ser a minha sócia? E eu gostaria que você visse o local. Falei, tá bom, vamos ver. Bom, esse consultório estava muito bem localizado, estava dentro de um supermercado, naquelas galerias que ficam ao lado do supermercado. Então, qual o ponto positivo? O estacionamento gratuito, o fluxo de clientes que vai ao supermercado e aí eles saem e acabam vendo o consultório, que é uma boa propaganda. Segundo ponto que eu levei em conta, fluxo de caixa. E ele já era um senhor e ele não tinha muito bem as contas, assim, ele não levava direito essa parte de fluxo de caixa. Então ele falava, eu acho que eu faturo tanto, eu acho que eu faturo X por dia ou X por mês. Eu não posso trabalhar com achismo, eu preciso de números. Por quê? É importante que você saiba quanto entra no dia, entradas e saídas. Então você tem que fazer isso diário. Terceiro ponto, que foi um ponto que aí pegou um pouco para mim. Esse senhor, ele já estava, acho que há uns 30 anos no bairro e 6 anos nesse ponto do supermercado. Só que ele comprou equipamentos já de segunda mão, usados, tanto os equipos como as bancadas, os armários. Então, já eram equipamentos bem antigos. Os armários estavam descascando, sabe assim, quando o branco já não é branco, já está amarelado? Isso para mim foi um ponto fundamental. Por quê? Ele estava pedindo 100 mil reais e eu em breve teria que trocar tanto as cadeiras como
bancada, chamar um marceneiro para fazer uma reforma nos armários, e isso para mim era prejuízo, porque de certa forma é um custo que eu vou ter que agregar. E eu fiz uma proposta para ele de 60 mil reais. Ele falou que não, porque ele alegava o ponto, que ele estava num bom ponto. Sim, realmente, só que ele não tinha um fluxo de caixa determinante para me falar assim, eu recebo tudo isso todos os dias, ou eu recebo isso por mês, e a estrutura interna estava muito ruim. E eu fiquei um dia lá no consultório, foi um dia de orto, realmente no dia de ortodontia tinha muito movimento, porém não tinha movimento para a clínica geral. E eu falei para minha amiga, eu expliquei por A mais B, mostrei para ela que não valia esse preço de 100 mil reais, que se fosse até 60 mil a gente poderia comprar. Por quê? Porque ela tinha movimento de orto que entrava naquele dia, só que assim, não ia suprir as contas do consultório, porque ela estava com pouca movimentação de clínica geral. Muitos pacientes não gostavam do profissional ou não gostavam dos profissionais que estavam trabalhando com ele. Muita gente vai por preço também, acaba fazendo a orto, mas na hora que tem que fazer uma cirurgia, vai procurar valores, preço em outros lugares, né? E eu mostrei para ela, no início ela ficou meio chateada, mas depois ela foi percebendo que realmente tinha sentido o que eu estava falando para ela, porque ela olhava o lado da orto, ela não olhou no macro. Então, assim, não deu certo, a gente não comprou, a amizade continua até hoje, mas é o que eu falo para vocês, levem em conta essas dicas que eu estou falando e, assim, se você acha que realmente vale a pena, eu acho que é ótimo comprar. No meu caso, foram 2 pontos negativos que eu achei que não valeria um investimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixe no comentário. E se vocês gostaram, deixe seu joinha e eu vou ficar muito agradecida e até a próxima!